Agora, nossos convidados, José Costa, comerciante do Porto da Cruz, e Luís Gaspar, da Associação 1419, Associação de Desenvolvimento Integrado do Concelho de Machico. José Costa, sente-se muito prejudicado pelo encerramento da estrada regional, enquanto comerciante? Sim, este último tempo, esta última época, depois daquele temporal, que fiz agora um ano, dia 29, daí para cá houve muita dificuldade aqui, propriamente no comércio daqui do Porto da Cruz. Houve muita dificuldade, que as pessoas sentiram muita coisa a nível de desaterros, muitos prejuízos que houve aí e para aí adiante. E depois também a estrada que também cercaram ali em cima, no pé do cemitério, também fez muita falta aqui a Porto da Cruz. Muita gente chegava ali, parava, voltava para trás, depois para regressar era mais dificultativo. Houve uma quebra no negócio de que ordem? Houve uma quebra, quanto a mim, de 50% a 60%. Sendo que há muitos clientes. Mas nem só também nem só pela estrada. A estrada fez muita falta e continuam a fazer. Mas também estas ordens a nível de governos também têm abatido muita coisa, impostos e para adiante, e quebras de ordenados e desemprego. Isto confunde, parece que não, mas confunde com muita gente. Há menos visitantes. Quem eram os seus clientes? Eram turistas ou residentes? Era de uns e de outros, mas mais era mesmo cá, pessoas que vêm de fora, do outro lado do mundo, vinham sempre aqui ao Porto da Cruz e continuam a ver. Onde é que sentiu mais a quebra? Nos residentes ou nos turistas? De uns e de outros também, porque isto não é só a Madeira, nem só Portugal que existe dificuldades, também existe muita parte. Mas houve muita dificuldade. Este ano, por exemplo, foi o ano que eu senti. Já estou aqui há uns poucos anos no negócio e como este ano nunca me lembro de tão fraco. Há muitos turistas a visitar a Baixa do Porto da Cruz? Vêm muitos turistas, mas também é tal coisa, dificuldades que aparece em tanto lado. E quanto mais a gente enfraquecer a nossa, como é que eu ia dizer, enfraquecer a nossa terra, a nível de qualidade e outras situações que aparecem, ainda pior. Se a gente não estiver atento às coisas, às dificuldades, onde vai-se aprumá-las, afinar as coisas, pôr melhor qualidade e para adiante, evidentemente que as pessoas comecem a diminuir. Agora, tendo qualidade, tendo abertura, tendo algumas coisas que atraia, qualquer freguesia sente-se bem. Luís Gaspar, por falar em turismo, o que é que a Associação de Desenvolvimento Integrado tem feito para promover o concelho a esse nível? Olha, ainda bem que faz essa pergunta. Nós recentemente lançámos um concurso para eleger o bolo típico do Concelho de Machico. Já temos o bolo escolhido, foi o Tristão, é o nome do bolo. Contempla aqui dois produtos endógenos aqui do Concelho, que é o Recajão e o Pereira do Santo da Serra, mas podia ser também o vinho americano do Porto da Cruz ou também a Nona. E pegando nas palavras aqui do Sr. José, é também mais um ponto de atração para o nosso concelho, mais um motivo para que os turistas venham cá ao concelho de Machico, venham provar, neste caso, o bolo e levem um bocadinho de Machico lá para fora. O que é que faz falta para a promoção do concelho? Quais são as principais dificuldades que o turismo atravessa? Eu penso que antes de parecer temos mesmo que ser. Não vale a pena nós fazermos muita publicidade se no fundo essa publicidade depois não se reflete naquilo que são as visitas de turistas a Machico. É preciso valorizar a nossa história, é preciso valorizar os nossos antepassados, é preciso valorizar sobretudo o facto de Machico e de Tristão Vaz Teixeira ter desembarcado ali na bonita Baía de Machico e não noutro concelho qualquer, e acho que é isso que faz falta em termos de comunicação e de valorização pelas diversas entidades. Sendo que há potencial, está mal explorado. Exatamente, porque havia um diretor hoteleiro, um senhor ligado à parte do turismo, que dizia que o turismo na Madeira é Funchal, tudo o resto é paisagem. E eu discordo completamente dessa situação, porque se nós analisarmos bem o turismo, o turista gasta e permanece por noite no Funchal, mas depois as visitas são todas pelos outros concelhos da ilha. Vai ao Porto Menês, vai a Machico, vai a Santana, vai a São Vicente. E é nesta parte da ilha que está, no fundo, a beleza natural da Ilha da Madeira.
sei que estão a elaborar um portal. O que é que pretendem exatamente com esta iniciativa? É projetar o Machico no mundo? Nós estamos neste momento a fazer um levantamento exaustivo das potencialidades do concelho, em termos de património natural e arquitetónico. Temos neste momento um geógrafo, que é o Adalberto Carvalho, a trabalhar no campo e a fazer um levantamento exaustivo das levadas existentes no nosso concelho e das diferentes potencialidades e no fundo o nosso objetivo é comunicar também todas as modalidades em termos de desporto, de aventura que possam ser praticadas aqui no nosso concelho e de alguma forma tentá-las comunicar para atrair mais turistas aqui para o nosso concelho. José da Costa, uma das críticas que se mais fazem em relação ao concelho de Machico, em particular, perguntava-lhe ao Porto da Cruz, é a falta de animação. O que é que pode ser feito para contrariar tudo isso? Mais eventos, por exemplo? Mais eventos, haver mais eventos e não haver movimento também é muito... Mas não seria uma forma de atrair mais pessoas cá à frente? Sim, a gente tem ali um centro cívico que podia estar mais ocupado, evidentemente. Tem uma estalagem ali muito maravilhosa que podia ter mais animação quase todos os sábados e domingos. Só que ele aparece de vez em quando, é alguma coisa, mas podia ter mais todas as semanas. Tem a parte base, a parte principal, que é o prédio, em que tem ali uma preparação mesmo fundamental. Podia haver mais eventos e ser apresentados aqui no Porto da Cruz para toda a gente. Luís, olhando o concelho todo, sente também essa dificuldade, falta de animação, falta de eventos? Não, eu discordo dessa opinião. Eu vou-lhe dar um exemplo do evento que foi feito até no Porto da Cruz, que foi o trail, acho que foi organizado até neste ano, que não foi iniciativa das entidades locais, não foi iniciativa de uma Câmara Municipal, não foi iniciativa de uma Junta de Freguesia, apesar de ter esse apoio, foi uma iniciativa de um conjunto de cidadãos aqui do Porto da Cruz, e que trouxe muitas mais pessoas ao Porto da Cruz, muito mais pessoas para dormir no Porto da Cruz, muitas mais pessoas para os restaurantes do Porto da Cruz, muitas mais pessoas para os bares do Porto da Cruz, muito mais dinheiro gasto aqui na freguesia do Porto da Cruz. E este é um exemplo de um evento que se pode fazer sem esperar pelas entidades, que se pode dinamizar e que toda a gente fica a beneficiar com o evento. E já agora perguntava-lhe o que é que as entidades públicas podem fazer? Olha, as entidades públicas, no fundo, podem sobretudo apoiar também este tipo de iniciativas, mas aquilo que eu acho que é necessário é que as pessoas não fiquem à espera que as entidades públicas resolvam tudo, que não vão resolver. Estamos num período de crise e quando há crise não há dinheiro, mas também é neste período de crise que nós vemos quem sobretudo é que nos pode valer. Sr. José Costa, o que é que as entidades públicas podem fazer pelo comércio do Porto da Cruz? Tanta coisa. O quê? Tanta coisa que iam fazer. E, por exemplo, quando nasceu aqui, há muita coisa feita, sem dúvida, em todas as freguesias, não só no Porto da Cruz. Que eu conheço, já estou ali aos poucos anos e conheço o que era o Porto da Cruz antes. Mas que tipo de ajudas é que gostaria de ter enquanto empresário? Mais bem administradas. Ajudas, no sentido, mas outra podia ser mais bem administrada. Eu lamentei quando nasceu ali a piscina no Porto da Cruz, uma piscina mesmo maravilhosa, para adultos, para pequeninos, para grandes, para pessoas de idade, está mesmo por isso, completa. E quando ela nasceu, os primeiros 2 anos, quando entrei a fotografia que ela lança no negócio, os primeiros 2 anos a entrada era gratuito. Ora, quando a gente vimos todos os dias do verão, aquele cheio, era mesmo impecável. Isto é uma categoria que é Porto da Cruz. Rentabilizava, toda a gente vinha por cá, etc. Mas depois entenderam o que é que ele tinha que ser cobrado de dinheiro. As entradas. E aí, sabe que a porta fechada só entra quem tem dinheiro. Não é? Escassa. E então, a partir daí começou a reduzir. E alguma vez, até mesmo ali num negócio, depois de um ano depois, lembra-me quando os primeiros 2 anos, que aquilo estava sempre cheio, e 2 anos depois veio ali dos rapazes e disseram, hoje, agora este ano é pago. E disse, não, já começou ano passado. E diga-me uma coisa... Espera, e depois ele disse, veja a situação só, como é que se volta, que reduz. E depois ele fez assim, a gente somos 20 pessoas, vamos debilitados ao Porto da Cruz, somos 20 pessoas que vamos para aqui. Vai-se para o Faialto, não se paga nada. Veja só a desequilibração. E ele já na volta mais e agora os outros têm a valência. Reduziu. Enquanto empresário... Eu, na minha forma de ver, como comerciante ou como cidadão do Porto da Cruz,
embora aquele tivesse alguma coisa de despesa, mas estava, na minha forma de ver. E, como freguesia, que não é um concelho nem uma cidade, a entrada devia de ser livre, e então pagar os chapéus e as cadeiras, que era para a animação de lá. Só mais Mas uma tudo questão. pago. Enquanto comerciante, esperava mais ajuda do governo depois do temporal que aconteceu no Porto da Cruz? Exemplo, isenção de taxas, de impostos. Esperava mais ajuda do governo? Impostos sobre o quê? Ao nível do licenciamento camarário, por exemplo? Não, isso continua igual, não que aumentasse muito. Agora, alguns atrativos, por causa da piscina que vou repetir, era um atrativo que chamava no verão. Era uma coisa que vinha muita gente cá ao Porto da Cruz. E reduzia. Fica a sugestão. Luís Gaspar, uma última questão. Os jovens têm futuro aqui no Concelho de Machico? Quer dizer, nós hoje em dia estamos no mercado, e falando de emprego, estamos no mercado global. Nós podemos estar aqui no Porto da Cruz e trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos. Hoje em dia é tudo muito mais facilitado nesses termos. Acho que não devemos esperar, e os jovens não devem esperar, de ter emprego localmente. Isto é, nós podemos estar localmente, mas agir numa perspectiva global e ter um emprego numa perspectiva global. Há que ver novas oportunidades no estrangeiro, e há que incutir esse mecanismo, essa maneira de ver as coisas, porque se nós estivermos à espera de ter emprego cá no Concelho e propriamente aqui na freguesia do Porto da Cruz, os tempos que se... Tem de partir para a migração. Exatamente. Obrigado pelo vosso contributo.